Pessoal, eu vou tentar hoje trazer dois textos e algumas noções que são fundamentais para o nosso trabalho amanhã com o texto A Cena do Discurso e para nós podermos encerrar essa parte da memória, não encerrar porque ela vai retornar ainda em relação ao sujeito e ao texto também. Então, esse texto é o papel da memória, que resultou de uma mesa redonda em que estavam Michel Pechet, Pierre Achard, Jean Davalon e Jean-Louis Duran. Então, o Pechet diz nesse texto que correram o risco de serem discussões desassociadas, uma contrária à outra. Mas o que eles viram que não aconteceu isso, foram discussões bem produtivas em relação à memória e principalmente à imagem e ao discurso. Então ele vai começar o texto destacando o que é memória, dizendo que a memória, ela com que trabalha a análise do discurso, não é a memória psicologista, não é aquela memória que está internalizada na nossa cabeça, mas um conjunto de memórias, dentre elas a memória individual, a memória mítica, a memória social, a memória inscrita em práticas, principalmente, né? Então, o risco evocado nessa vizinhança, entre esses tipos de memória, é a questão do campo de pesquisas. E também o que há de relação é que essas disciplinas são disciplinas de interpretação e trabalham em relação à língua, à significância, ao simbólico, à simbolização. Então, ele vai dizer que os acontecimentos acontecem numa relação contraditória, em que muitos acontecimentos escapam e não chegam a se inscrever como memória, depois não retornam, e outros acontecimentos são absorvidos pela memória e que parece que nem existiram. Então, o que é importante também que ele vai destacar, o Pechet vai destacar no texto Papel da Memória, é a questão da linguística e as disciplinas de interpretação. Como nós já sabemos, já tratamos na outra disciplina e também já falei na segunda-feira passada, a linguística é uma ciência. Sendo uma ciência, ela tem o seu objeto, os seus métodos, as suas regras. Então, ela é uma disciplina centrada numa metodologia. Enquanto que a análise de discurso, assim como a história, são disciplinas de interpretação, são disciplinas passíveis de terem seus efeitos e sentidos alterados, são disciplinas que dependem de processos discursivos, de processos de constituição do trabalho da língua e não somente de uma língua fechada, de um método. Então, ele vai destacar muito a questão do simbólico e do significante, da questão da memória como uma repetição vertical. Assim como Courtine, no texto Chapelle de Clémenty, Pechet vai destacar a memória em dois sentidos, que eu vou trabalhar bastante amanhã em relação à minha tese, vou mostrar um esquema. Que nós temos uma memória horizontal, que está dentro do texto, na linearidade textual, que é aquela que nós lemos, e uma memória vertical, que é aquela memória que não aparece na linearidade do texto, que ela vai ressoar no texto e vai daí significar, e nós vamos muitas vezes preencher espaços vazios, lacunas que ficam no texto. Então, as palavras, elas se abrem para o jogo da língua, para o jogo metafórico, para a repetição, que na língua portuguesa a gente pensa que a metáfora é a troca de uma palavra por outra, mas não é só isso. No momento em que uma palavra é mobilizada em favor de outra, no lugar de outra, aparecem outros domínios de memória, outras redes de sentidos, e que vão então significar no texto. Então, a questão da interpretação é incontornável, ela sempre vai acontecer, ela sempre vai aparecer. E a língua, ela vai ser sempre sujeita a falha, sujeita a outros efeitos de sentido.
E o que eles analisam bastante aqui também é a questão da imagem. A imagem, segundo Pierre Achard, como operador de memória. Para Péchet, a imagem tem o seu trajeto. Ela mesma se diz como que ela vai ser lida, como que ela vai ser interpretada. Então, a memória, a imagem tem uma inscrição. Ela não é, mesmo ela não tendo uma linearidade linguística, mas ela tem uma memória, ela tem as suas repetições também. Então há um choque entre os acontecimentos, entre aquilo que é pré-construído, que faz parte da memória, que funciona sob duas modalidades, né? Nós temos o pré-construído, que é percebido pelo encaixe e pela articulação, que no ensino de línguas nós chamamos de orações adjetivas. Por exemplo, aquele que morreu na cruz não era culpado. Quando eu digo aquele que morreu na cruz, eu tenho já todos os sentidos que vão, eu tenho todas as memórias que vão encaminhar a Cristo. E eu vou ter eu vou ter os sentidos em relação a ele, vou ter memórias que vão retornar, vão ter discursos que estão retornando junto com isso. Então, isso é a articulação que morreu na cruz, que é uma oração adjetiva. Então, é um modo de o pré-construído retornar no próprio discurso pela língua. Mas há também o retorno do pré-construído pelo discurso transverso, quando o discurso não está na linearidade, quando ele está no exterior. Por exemplo, quando nós dizemos, quando nós vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma paciência de Jó. No meu discurso você tem uma paciência de Jó. Não está o que é Jó, quem que é Jó, quem que ele fez, por que se diz que ele tem uma paciência, por que eu tenho essa paciência de Jó. Isso não está linearizado no discurso, mas retorna pelo domínio do religioso. É o que Péchet trabalha no discurso, estrutura e acontecimento pelo enunciado On a gagné, em que os sujeitos repetem, quando da eleição de Mitterrand, ganhamos, ganhamos, e retornando ali o domínio do esporte, o domínio do jogo, dentro do domínio do político, que é em que os sujeitos estão disputando. Então, isso é o discurso transverso, que está retornando ali. Então, a outra questão também que é importante a gente definir, destacar, é a questão do interdiscurso e da memória discursiva, que não está, a Freda vai retomar no texto dela, mas ela não vai retomar com tanta força assim, e é preciso então nós trazermos para nós sermos mais produtivos no texto de amanhã. E isso vai aparecer bastante no texto O Chapéu de Clementi, Observações sobre a Memória e o Esquecimento na Enunciação do Discurso Político. Nesse texto ele vai contar uma história do Milan Kundera, que Milan Kundera abre um texto dele, O Livro do Riso e do Esquecimento, contando a história do Gutwald, que era um político que estava num camarote fazendo o seu discurso e começou a nevar, e o Clementi tirou o boné da cabeça e colocou o boné na cabeça do político. Só que, logo depois, o Clementi entrou em desgraça, certamente descobriram coisas sobre ele e tal, e os aliados do Gutwald tentaram retirar a imagem, a memória do Clementi de todo o discurso que envolvia o político. Só que daí tiraram todas as fotografias, recolheram, apagaram o Clementi. O que eles não conseguiram apagar foi o boné que ficou na cabeça do Gutwald. E isso é explicado pelo Curtini como uma memória, como uma presença na ausência. Então, não estão presentes as fotos, não estão presente nenhum discurso, mas está presente essa materialidade não linguística que é o boné, que é um documento fotográfico e faz com que entre na ordem do discurso aquelas memórias que estão sendo apagadas, né? Então, ele vai falar disso em relação às línguas de Estado. As línguas de Estado, elas recriam
eventos, recriam histórias, preenchem memórias, tentam contornar esse discurso político. Então, vai mostrar uma memória, vão tentar construir uma memória saturada por meio dessa língua, dessa memória, com eclipses, com essas memórias que se constituem por línguas de madeira, cujos ecos abafados nos alcançam trazidos pelo vento leste, pelas línguas vindas do frio da Polônia, pelas línguas que vêm de outros lugares, pelas línguas de pano, que são ásperas, pelas línguas de vento, né? Que vão tentar desfazer o discurso. Com isso, o Curtini quer destacar o que eu já falei lá em relação ao Péchet, as diferenças entre a linguística, a língua que é trabalhada na linguística e a língua que entra no discurso. Então, o Curtini vai destacar muito vivamente que na análise do discurso, nós não estamos trabalhando com a língua, mas estamos trabalhando com o discurso. Quer dizer, com o discurso que tem uma ordem própria, que se materializa, que se constitui com o que vem do linguístico e também o que vem por processos discursivos, o que vem de fora, o que vem por memórias, o que vem por construções metafóricas, metonímicas, né? Então, a língua, aquilo que é trabalhada na análise do discurso, não é da ordem do gramatical, mas da ordem do enunciável, que é trabalhada por Foucault, pela ordem do repetível, né? Por aquilo que constitui uma memória histórica, que é permeada pela ideologia que vem dos aparelhos ideológicos do Estado, né? E daí vai tratar também da questão do esquecimento, da lembrança e do esquecimento, da questão do sujeito que pensa que é a origem do dizer, mas na verdade ele não é a origem do dizer. Na verdade, ele pensa que tudo que ele diz se originou nele, mas na verdade isso já foi dito antes em outro lugar por outros sujeitos. E o Curtini vai destacar que o linguista ele tem que ser, ao mesmo tempo, linguista, porque ele tem que considerar a ordem da língua, e tem que deixar de sê-lo, porque ele deve considerar os processos discursivos, as metáforas, as metonímias, as paráfrases, os efeitos de sentidos, as redes que se constituem, os domínios de memória, aquilo que vai retornar pelo que está na língua. Então, essa questão fragmentada é que vai trazer, vai reconciliar a linguística, a psicanálise e a história. Então, isso vai aparecer na análise do discurso no final dos anos 60, a partir dos trabalhos de Péchet, com a análise automática do discurso, em que ele vai tentar criar uma grade de leitura que ele depois vai ver que não vai ser produtiva. Então, ele vai trabalhar no interior da linguística essas problemáticas da enunciação, que a enunciação, você sabe, que veio lá do Benveniste e é definida como uma criação do sujeito no momento em que ele diz eu, instaura um tu e instaura uma aqui e uma agora. Então, e pressupõe, então, essa questão discursiva. Uma questão importante aqui também é a questão domínio de memória, que é mobilizada pelo Foucault, que vai ressoar a partir do assujeitamento do falante, que se dá pela articulação de dois níveis de descrição. Um nível de descrição é o nível da enunciação, em que o sujeito diz eu aqui e agora, que é o sujeito da enunciação, que o Péchet vai trabalhar lá na semântica discurso, né? Que é aquele sujeito que diz eu e que assume a responsabilidade pelo dizer. E o segundo nível é o nível do enunciado, que é esse espaço vertical, que entra a questão da memória, que o Péchet vai trabalhar pelo interdiscurso, vai chamar de sujeito do saber. Então, nós temos dois sujeitos, o sujeito da enunciação e o sujeito do saber. O sujeito do saber se forma pelo sujeito, pelo interdiscurso, por aquela memória saturada, não lacunar, onde estão todos os saberes.
e esses saberes nem sempre são discerníveis pelo sujeito. Esses saberes que vêm do interdiscurso, eles vão ressoar no discurso a partir desses domínios de memória, a partir da inscrição do sujeito em informações discursivas, que vão determinar o que ele pode e deve dizer. É importante ressaltar também que o interdiscurso é uma memória saturada, não lacunar, e que lá estão todos os saberes, e que nessa memória não há um sujeito que é responsável pelo dizer. Curtini vai dizer que nessa memória interdiscursiva fala uma voz sem nome, uma voz anônima. Então, aquilo que entra na memória é aquilo que é da ordem da repetição. Aquilo que nós sabemos que existe, que nós sabemos que significa, mas nós não temos consciência e vai ressoar de acordo com a nossa inscrição em informações discursivas, né? Então, ele vai também destacar uma outra noção que é importante, que é a formulação origem, que é muito produtiva na análise feita pela Freda, no texto A Cena do Discurso, que vai então dizer que há um discurso que vai sustentar os discursos que vêm depois dele. Lá no texto da Freda, o discurso chamado de formulação origem é a carta de Pero Vaz de Caminha, porque essa carta vai sustentar, vai permitir analisar o quadro feito por Meirelles, porque lá vai estar a cruz, vai estar o padre, e vão estar os portugueses e os índios também observando a questão da primeira missa. E ela vai, inclusive, recortar várias sequências discursivas da carta de Pero Vaz de Caminha que vão ajudar a analisar o quadro de Meirelles. Então, essa formulação origem é um domínio de memória que o Curtini vai trabalhar bastante na tese dele, que é o discurso comunista endereçado aos cristãos, que daí vai desdobrar um enunciado em dois, né, que são vai trabalhar a questão do espaço do repetível, que é a retomada de palavras, a retomada de discursos, né? Então ele vai destacar também a questão do sujeito no interdiscurso, né? Que vai designar de inominável, vai dizer que o que funciona no interdiscurso para a questão da interpretação são as posições sujeitos, né? É essa organização pelo pré-construído, que agora não me lembro, já falei sobre o discurso que retorna sobre duas modalidades, sobre como as orações adjetivas e pelo discurso transverso, né? Então, aquilo que aparece no discurso, no fio do discurso, é o eixo da formulação, o intradiscurso, e aquilo que aparece no eixo vertical é o interdiscurso, né? A memória que vai ressoar no discurso. Então, nós temos as questões dos efeitos de memória, que ela vai trabalhar também, é quando um discurso mobiliza outros discursos, outros domínios, e vai dizer que a repetição é da ordem de uma memória não lacunar e que ela pode se desfazer. E nesse sentido entra uma noção também bastante importante, que eu devo ter falado lá no texto do Pechet já, que é o papel da memória, que é o acontecimento discursivo, que rompe com uma linearidade, que rompe com uma ordem do discurso, que Pierre Achard colocou como uma sequência. Por exemplo, 2, 4, 6, eu sei que a próxima sequência é 8. Mas, quando eu digo 6, 4, 2, 4, 6, 8, 11, houve um rompimento com a ordem do discurso. E eu tenho, então, um acontecimento discursivo, porque vai iniciar um novo discurso, novas formulações. Lá no texto que a Freda está analisando, o acontecimento discursivo é instaurado no momento em que ela traz a marchinha que vai dizer que Cabral inventou o Brasil. Porque no discurso que está na carta de Pero Vaz de Caminha, e no quadro que está, no quadro de Meirelles, há o descobrimento do Brasil, há um recobrimento, uma identificação com o discurso da carta de Pero Vaz de Caminha. Ao passo que,
com a marchinha, quando ele diz que Cabral inventou o Brasil, surge uma nova ordem. Há uma desidentificação com a formação discursiva, porque esse sujeito vai criticar, vai sair da formação discursiva do descobrimento e vai entrar na formação discursiva daqueles que são críticos, que veem que os portugueses vieram, que não foi pacífica a colonização dos indígenas, que eles ficaram doentes, que eles foram mortos, que eles foram explorados, que os portugueses cobraram impostos, levaram coisas do Brasil, exploraram, que os índios foram dizimados e tal. Então, esse inventar o Brasil cria um novo discurso, que rompe com aquele discurso canônico que está na história que nós aprendemos na escola, do descobrimento do Brasil involuntário. Então, isso é uma questão importante também para a gente ver. Então, essas questões que eu gostaria que vocês vissem, que vocês olhassem, o que é interdiscurso, o que é memória discursiva, para nós podermos seguir amanhã. E eu quero ainda destacar mais uma coisa, a diferença entre memória discursiva e interdiscurso. Como eu falei antes, o interdiscurso é um lugar onde estão todos os saberes, onde há um sujeito, não há um sujeito discernível, onde fala uma voz sem nome. E a memória discursiva, ela se relaciona à formação discursiva, aquilo que interpela o sujeito, o inconsciente que ressoa. E então ela é mais setorizada, mais territorializada, ela é mais lacunar e ela não é fechada. Então, aí que está a diferença entre memória discursiva e interdiscurso. Então, amanhã nós podemos retomar tudo isso, mas de qualquer modo fica um pouco mais fácil para compreender.